Para a gente saber se uma cerveja é muito amarga, adocicada ou se ela é equilibrada, será que a gente pode saber isso olhando apenas para o número do IBU dessa cerveja? Hoje vamos falar sobre equilíbrio entre dulçor e amargor. Vou apresentar dois índices aí que vão utilizar o amargor da cerveja com mais alguns parâmetros, que é o BUGU e o RBR. Vou explicar os dois e vamos nos aprofundar hoje no BUGU. Quer aprender um pouco sobre isso? Então, bora fazer cerveja! Olá, fazedores de cerveja! Você que faz e você que quer começar a fazer a sua própria cerveja em casa, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Faz Cerveja, onde você aprende a fazer a sua de um jeito simples e prático, sem complicações. Hoje vamos falar sobre o equilíbrio da cerveja, né? Aquela história de a minha cerveja é muito amarga ou aquela cerveja é meio adocicada, como é que eu faço para encontrar um equilíbrio entre elas? Como falamos no vídeo anterior sobre o que é o IBU, de onde ele vem, como calcular, deixei dito aqui que não dá para a gente saber se uma cerveja tem uma sensação de mais amargor ou mais dulçor somente pelo número do IBU. Aquele exemplo do café que eu comentei, né? Um café sem açúcar e o mesmo café com açúcar. Ele não deixa de ser amargo só porque você colocou açúcar. Você vai perceber menos amargor, mas todo aquele amargor está ali. Então, isso se aplica à cerveja. Existem duas formas, basicamente, de a gente pensar no equilíbrio entre essas duas forças, amargor e dulçor na cerveja, né? A primeira delas é a relação muito conhecida e utilizada entre os cervejeiros, a relação BU-GU. Bom, BU-GU é uma relação entre o amargor e a densidade inicial da cerveja, né? Aqui representando BU seria o amargor e o GU seria a densidade inicial. Qual é a lógica por trás disso? A ideia é dividir um pelo outro o amargor pela densidade, para termos uma relação numérica entre os dois. E aí, esse número que vai resultar ali, se for na faixa de 0,5, nós teríamos, em tese, uma cerveja equilibrada entre amargor e dulçor. Se esse número for mais baixo, aí na casa de 0,2, 0,3, teríamos uma cerveja mais tendida ao dulçor residual dessa cerveja. Do contrário, se for ali na casa de 0,7, 0,8, 0,9 ou até 1, né, nós vamos ter uma cerveja mais com residual de amargor, mas puxando o equilíbrio para o lado do amargor. Da mesma forma, existe outro índice conhecido como RBR, que significa índice de amargor relativo do inglês. Basicamente, ele é a mesma coisa do BUGU, só que com um ajuste para que ele considere aí uma média de atenuação da cerveja. Hoje nós vamos falar do BUGU e no próximo vídeo a gente vai falar sobre o RBR para comparar as duas medidas de equilíbrio da cerveja. Mas voltando a falar do nosso BUGU, que é o primeiro índice aqui, como é que faz a conta? Como é que faz o cálculo para saber o BUGU da minha cerveja? É muito simples. Vamos pegar um exemplo de uma cerveja que tenha 50 IBU, ok? E que também tenha 1,050 de densidade inicial, ok? O que importa é a OG, a densidade inicial, que é aquela antes de começar a fermentar. A conta é muito simples. Eu vou pegar desse 1,050 e vou desprezar ali o que vem antes da vírgula, o 1, né? Desse 1,050 eu tenho para mim os 50, né? E do IBU, que são 50 IBU, tenho também os 50. Peguei os dois iguais aqui, então eu vou dividir 50 IBU por 50 da densidade. A divisão vai dar um resultado 1, ok? Quando dá 1, eu já sei que vai tender para o amargor. Qualquer coisa ali acima do 0,5 começa a tender para o amargor. Se essa divisão der 0,6, 0,7, 0,8, 1, vai ser uma cerveja tendida para o amargor. É o natural para uma cerveja, digamos, uma IPA, uma Double IPA, que vai dar lá 0,9, 1, ok? Agora um outro exemplo, se nós pegarmos essa mesma cerveja de 1,050 de densidade, mas fizermos ela com 25 IBU, ela vai dar um resultado diferente. Eu vou pegar 25 IBU e vou dividir por 50, o resultado vai ser 0,5. A tendência, quando temos ali 0,5, é que essa cerveja seja uma cerveja mais equilibrada, em que tanto o amargor quanto o dulçor estão ali muito bem distribuídos, muito bem equilibrados, nenhum sobra mais do que o outro. É mais ou menos isso que a gente coloca em termos de equilíbrio, certo? E conforme a gente vai diminuindo
essa conta, se o resultado der 0,2, 0,3, é uma cerveja que tende a sobrar dulçor. Eu vou perceber bem mais o dulçor nela do que o amargor. É o que eu vou perceber numa cerveja, numa Weissbier, por exemplo, uma Munich Helles, enfim, uma cerveja que tenha mais o dulçor do malte em evidência do que o amargor do lúpulo. E qual que é a lógica por trás desse cálculo? Bom, como eu utilizo, o amargor é muito simples de entender. Quanto mais amargor, mais eu tenho para distribuir esse amargor em cima de um certo dulçor, ok? Então por isso que eu uso ele para fazer a divisão. E a OG, a densidade inicial, tem a ver porque o dulçor da sua cerveja vem do malte, ok? A maior parte dela é do dulçor, ao menos, né? Então a gente parte ali de quanto mais malte, maior é a densidade inicial. Então eu tenho mais potencial de gerar esse dulçor. É claro que eu posso ter diferentes atenuações da minha cerveja. A minha cerveja que começa com 0,50, ela pode terminar a fermentação a 1,010 e a 1,020, né? Ou até menos que o 0,10 ou mais que o 0,20. Então há uma diferença de dulçor residual por aí. Então é por isso que existem outros índices, ok? Eu vou explicar primeiro esse aqui e depois a gente vai com o relativo, né? Mas a lógica é essa, eu vou dividir o amargor da minha cerveja pelo potencial de ela gerar dulçor. Por isso, BU dividido por GU. E apesar desses índices não serem perfeitos em demonstrar se a cerveja será ou não mais doce ou mais amarga, ou até equilibrada, eles dão uma boa noção para o cervejeiro dimensionar as suas receitas, pensar em termos de equilíbrio e até para enquadrar em certos estilos, porque vale aqui colocar que o equilíbrio desejado para uma Weissbier, por exemplo, não é o equilíbrio que eu preciso para uma IPA. Uma IPA eu preciso de um amargor pujante, um amargor que se destaque. Já para uma Weissbier, eu preciso que ela tenha um lúpulo mais contido e que eu consiga perceber mais um malte, mais eventualmente um dulçor. E há cervejas que eu preciso que as duas coisas apareçam de igual para igual. Quem sabe numa Red Ale, numa Brown Ale, a gente vai ter que considerar todos esses fatores, mas não há dúvidas que esses índices, como o BU-GU que a gente está falando agora, quanto o RBR, que é o assunto do nosso próximo vídeo, não há dúvidas que eles são muito úteis para o cervejeiro. E por hoje é isso, cervejeiro. Espero que tenha ajudado você a entender um pouco melhor essa relação de dulçor, amargor da cerveja, equilíbrio, que você consiga pensar um pouco melhor nas suas receitas, entender que não é só o amargor que vai dizer, que é o IBU que vai dizer se a sua cerveja é amarga ou é doce, e sim uma relação com os outros ingredientes, aí basicamente, né, com relação ao malte também. Se você gostou desse vídeo, por favor, clica no joinha, deixa seu like, se inscreva no canal, ajude a gente a continuar mandando esse conteúdo de qualidade para os cervejeiros aí de todo o Brasil e deixe seu comentário, nos envie sugestões de vídeos. Bora fazer cerveja!